Olá a todos! Então, nesse vídeo vamos falar sobre conjuntos recursivos e recursivamente enumeráveis. Bom, então alguns conceitos iniciais. Primeiro é o conceito da função característica. Então tem um conjunto A, que é um subconjunto de números naturais. Então a função característica associada a esse conjunto é a função FA, que vai do conjunto dos números naturais em 0, 1, é dada da seguinte maneira. Então, FA de x é igual a 1 se x pertence ao conjunto A e ela é igual a 0 se x não pertence a esse conjunto A. E com base nessa definição, a gente pode dizer que um subconjunto A de números naturais ele é recursivo se e somente se a sua função característica, FA, é computável. Então, de maneira informal, a gente poderia dizer que um conjunto de números naturais é recursivo se existe um algoritmo que consiga decidir se um dado elemento qualquer pertence ou não a esse conjunto especificado. Bom, então a terceira definição é a função característica agora de um predicado sobre os naturais. Então essa função ela é 1 se mx é verdadeiro e é 0 se mx é falso. E da mesma maneira eu vou dizer que um predicado m ele é decidível se e somente se a sua função característica é computável. Então, de maneira informal, também poderia dizer que um dado predicado sobre os naturais é decidível se existe um algoritmo, ou uma máquina de Turing que consiga decidir se esse predicado é verdadeiro ou falso mediante uma dada entrada. E claro que tais definições a gente poderia adaptá-las para subconjuntos de K-uplas, né? Então, o domínio dessas funções pode ser o conjunto de todas as K-uplas de números naturais e as suas funções podem ser definidas de maneira análoga. Muito bem, então vamos ver um exemplo. O conjunto dos números primos é um conjunto recursivo. Então veja, vamos tomar um número natural. Como é que a gente poderia decidir se esse número é um número primo ou não? Vou considerar um contador, chamei aqui de k, como sendo igual a 2. Então, para 1 até n, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar o resto r da divisão de n por i. Se esse resto for igual a 0, então a gente sabe que aquele número n que a gente está investigando é divisível por i. Nesse caso, a gente vai subtrair uma unidade daquele contador k. Então, vamos fazendo isso, de i igual a 1 até n. Claro que, se esse contador k for igual a 0, significa que a gente fez duas subtrações desse contador. Ou seja, aquele número n é divisível por dois números de 1 até n. Nesse caso, a gente sabe, então, que esse número n é um número primo. Então, eu posso fazer a sua função característica, fp, ser igual a 1. Caso contrário, ou seja, se aquele número n tiver mais de dois divisores, a gente sabe que ele não é um número primo. Então, eu posso fazer a sua função característica ser igual a 0. Então, a gente conseguiu um algoritmo que calcula a função característica desse conjunto P dos números primos. Ou, de maneira equivalente, a gente conseguiu fornecer um algoritmo que consegue decidir se um dado número qualquer é primo ou não. Portanto, a gente conclui que o conjunto dos números primos é um conjunto recursivo. Muito bem, agora um outro conceito é o conceito de conjunto recursivamente enumerável. Então veja, em alguns casos a gente pode decidir apenas quando um dado elemento pertence ao conjunto. Mas a gente não consegue, por exemplo, decidir quando ele não pertence ao conjunto.
Então, nesse caso, a gente vai dizer que esse conjunto de números naturais ele é recursivamente enumerável. Então, em outras palavras, a gente vai dizer que um conjunto é recursivamente enumerável se a gente consegue decidir quando um elemento pertence ao conjunto, mas a gente não consegue afirmar nada sobre, no caso do elemento não pertencer ao conjunto. Então, a definição seria o seguinte. A gente vai dizer que um conjunto é recursivamente enumerável se essa função f, definida da seguinte maneira, fx é igual a 1 se x pertence a A, essa função é indefinida se x não pertence a A, for computável. Então, dizendo de maneira informal, um conjunto ele é recursivamente enumerável se a gente consegue um algoritmo que lista os elementos desse conjunto. Agora, duas proposições que serão úteis são as seguintes. Então, um conjunto ele é recursivamente enumerável se existe um predicado M de dois argumentos, x e y, sobre os naturais, decidível, de tal modo que x pertence a esse conjunto D, se e somente C existe um número y tal que M, x, y é um predicado verdadeiro. E a segunda proposição diz que um conjunto ele é recursivo se e somente C, esse próprio conjunto e o seu complemento são conjuntos recursivamente enumeráveis. Então vamos a um exemplo. Vamos tomar esse conjunto A dado da seguinte maneira. Então são os números x, tal que existe uma sequência de x consecutivos, número 7, na expansão decimal do número π. Então o que a gente quer demonstrar é que esse conjunto ele é recursivamente enumerável. Então o que a gente vai fazer é criar um algoritmo para listar os elementos desse conjunto. Por exemplo, será que o número 3 pertence ao conjunto? Ele pertenceria se existe uma sequência de 3 consecutivos número 7 na expansão decimal do número π, e assim por diante. Muito bem, então vamos fazer essa tarefa. Então vamos tomar o número n, número natural, e vamos fazer o seguinte. Para i igual a 1 até o infinito, né? Ou seja, para i igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, a gente vai fazer o seguinte, né? Até porque eu tenho que analisar a expansão decimal do número π, que é uma expansão infinita. Então a gente vai verificar se a iésima casa decimal do número π é igual a 7. Né? Então a gente vai procurar pelo primeiro número 7 que aparece nessa expansão decimal. Então a gente achou um número 7. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se as n-1 próximas casas decimais de π são também iguais a 7. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou investigando o caso n igual a 5. Então, quero saber se existe uma sequência de 5 números 7 na expansão do número π. Então, vou procurando até achar o primeiro 7. Então, achei. Agora, teria que verificar, então, se as 4 próximas casas decimais são também iguais a 7. Se forem, então, a gente sabe que, nesse exemplo, eu teria encontrado uma sequência de 5 números 7. Daí, eu encerraria o algoritmo e respondo que sim, o número n pertence àquele conjunto A, ou eu posso fazer a função f ser igual ao número 1. Agora, caso contrário, então se alguma dessas n-1 próximas casas não for igual ao número que eu estou pesquisando, eu vou continuando. E assim eu sigo indefinidamente. Então percebe o seguinte, quando o número n pertence àquele conjunto A, o meu algoritmo encerra a sua execução. Vamos supor que eu pegue lá o número n igual a 9, por exemplo. Então, se existe uma sequência de 9 números 7
na expansão decimal do número π, uma hora meu algoritmo vai encontrar isso e vai encerrar a sua execução. E daí eu sei, portanto, que o número 9, né, nesse exemplo, pertenceria àquele conjunto A. Caso contrário, ou seja, caso não exista uma sequência de 9 números 7 na expansão decimal do π, o que aconteceria? O meu algoritmo ficaria executando para sempre, né? Ou seja, ele entraria em loop infinito. Então, esse conjunto A, ele é recursivamente enumerável justamente por causa disso. Porque eu só consigo decidir o caso do elemento pertencer ao conjunto, mas eu não consigo decidir quando o elemento não pertence ao conjunto. Bom, então a gente percebe que todo conjunto recursivo é recursivamente enumerável. Até porque se esse conjunto é recursivo, então dado qualquer número, a gente sabe se esse número pertence ou não a esse conjunto. Agora, será que valeria recíproca dessa afirmação? Ou seja, será que todo conjunto recursivamente enumerável também é recursivo? E a resposta será não. Ou seja, existem conjuntos que são recursivamente enumeráveis, mas que não são recursivos. Um desses conjuntos está associado ao famoso problema da parada de Alan Turing, que será o tema do nosso próximo vídeo. Então, até o próximo episódio.